Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tenha uma Bíblia, por favor. Vamos fazer a leitura de uma palavra de Deus. E eu quero lhes prometer que eu vou ser muito objetivo e muito rápido. Só queria que você ouvisse alguns minutinhos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Leremos o versículo 1 até o versículo 7. Depois o versículo 17 ao versículo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1 ao 7. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que se neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe a Davi. Verso 17 até o verso 19, para nós entendermos. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém se lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém. 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 Diga aí para quem está ao seu lado: nada se perderá. Nada se perderá. Sente adorando a Deus. Glória a Jesus. Preste atenção na palavra de Deus. Eu estava meditando, estava pensando o que trazer para a meditação dos irmãos aqui nesta tarde de louvor, de adoração. A alma dos irmãos já foi edificada através dos belos hinos que aqui foram entoados. E folheando a Bíblia, encontrei esse texto, esta passagem bíblica. E eu gostaria de falar sobre este episódio, sobre este assunto que aqui está registrado. E se dessemos o tema para a mensagem nesta tarde, seria: as dores não podem anular a promessa de Deus. E quando o irmão Eli estava falando das promessas, o Senhor me trouxe mais uma vez a confirmação desta palavra. Queridos irmãos, não há homem de Deus, não há mulher de Deus, não há pessoa no mundo sem dores e sem traumas.
Todos os seres humanos passam por momentos difíceis. E Deus usa esses momentos de dores, de traumas, que eu chamaria de processos para a concretização das suas promessas e das suas obras na nossa vida. Aleluia. Os metais mais nobres não estão na areia do mar, mas os metais mais nobres estão nas rochas e nas penhas. O carvão que está na ponta do lápis de escrever é o mesmo carvão do diamante. A diferença é que o carvão que se torna diamante sofre uma pressão 60.000 vezes maior do que um carvão que esteja na ponta de um lápis. Ele poderá ser um diamante, mas sofrerá uma pressão muito grande. E esta pressão eu chamo de processo para a concretização destas promessas. As grandes dádivas de Deus para a nossa vida, elas não estão expostas em prateleiras ou em vitrines. As grandes bênçãos de Deus, os grandes realizares de Deus em nós não estão expostos à vista, mas estão escondidos como tesouro. E é necessário garimparmos para descobrirmos e recebermos. Agora, diante deste processo que precisamos passar às vezes, para alcançar o cumprimento de uma promessa, como lidar com a dor, como lidar com os traumas, como lidar com os problemas, até chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque muitas vezes, irmãos, as dores e as circunstâncias, elas nos tiram da visão que Deus nos deu e da promessa que Ele nos fez. E nós temos, às vezes, o hábito de linkar circunstâncias com promessas. E Deus não trabalha desta forma. Deus não liga as circunstâncias àquilo que Ele prometeu. Ele é Deus, Ele é Senhor, e usa as circunstâncias para o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Agora nós precisamos também entender que a dor, os traumas da vida têm poder de nos paralisar, tem poder de nos fazer estagnar, sentar e não querer mais avançar. As circunstâncias que nos rodeiam podem nos fazer um muro e impedir a nossa caminhada e o nosso avanço. Porém, nós também temos o poder de superá-los. Nós também temos a graça de avançar e conquistar até que Deus cumpra tudo que tem na nossa vida. Isto vai depender de cada um de nós. Isso vai depender de uma decisão pessoal de cada um de nós. Me vem a história, ou me vem à memória agora a história de um homem. Capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 26. A Bíblia vai falar a história de um homem chamado Terá. Terá era pai de Abrão, que também teve mais 2 filhos, chamados Naor e Harã. Guarde este nome, por favor, diga comigo, Harã.
filho de Abraão, logo é irmão, aliás, é filho de Terá, logo é irmão de Abraão. Saem eles da terra de Ur dos Caldeus, ali já inicia a caminhada. Deus tinha dado a chamada, a visão a Abraão, eles já estão andando. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26, a Bíblia diz que eles saem rumo à terra de Canaã. Quando eles estão a caminho de Canaã, Terá seus 3 filhos, suas filhas e Ló. No caminho, eles foram atacados. E nesse ataque, nesse combate, nesta batalha, Nimrod, o construtor da Torre de Babel, que é a primeira personificação da obra maligna na terra de satanismo e de idolatria. Nimrod era um homem muito mau. Ele fez guerra contra Terá e os seus filhos. E Nimrod pegou o filho de Terá, chamado Arã. E estando Arã ainda vivo, diante dos olhos de Terá, Nimrod o matou. Mas antes de o matá-lo, abriu o seu ventre ainda vivo e arrancou os seus órgãos diante do seu pai. Foi uma morte cruel, foi um trauma e foi algo que marcou a vida de Terá, pai de Abraão. Abraão está indo com a promessa, eles estão indo rumo a Canaã. Logo na caminhada, lá na frente, a Bíblia diz que eles chegaram em um lugar chamado Padã Arã. Chegaram numa cidade chamada Padã Arã. Quando Terá ouviu novamente o nome de Padã Arã, Arã lembrou-se novamente. Arã trouxe à memória de Terá o seu filho que tinha morrido. E a Bíblia vai dizer então que ali em Arã eles sentaram, ali eles ficaram, ali eles habitaram, e ali Terá morreu. Ali Terá não quis mais seguir o seu caminho. Ali Terá foi enterrado, porque trouxe à memória traumas e dores do passado que lhe amarraram. Ora, eles não tinham saído da sua terra para ficar em Arã. Eles saíram da sua terra rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Mas um trauma, uma dor os fez parar e Arã morreu, ou seja, Terá morreu ali em Arã por causa deste trauma e desta dor que o seu filho tinha sofrido, e aquilo marcou a sua existência. Eu venho aqui esta tarde para dizer para alguém que nós estamos caminhando rumo ao céu. Nós estamos indo rumo à pátria celestial. Nós saímos lá daquela velha vida e nós vamos chegar ao céu em nome de Jesus. E a nossa caminhada não será interrompida por dores e traumas desta vida. Eu vou repetir, a nossa caminhada não será interrompida. E nós não vamos ser enterrados na metade do caminho. Nós vamos chegar em Canaã em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir, nós vamos chegar em Canaã em nome do Senhor Jesus. Traumas e dores não vão nos parar. Temos de Deus uma promessa. Temos de Deus algo que Ele disse que vai fazer. Às vezes nós ficamos lutando, porque quando o Senhor nos promete algo, a gente começa a nos comparar com outros. Às vezes você começa a querer se comparar com os outros. E você diz, mas Deus me fez uma promessa. E é o fulano que está prosperando. E é o outro que está crescendo. E é o outro que está indo. E eu estou ficando. Lembra-se de Agar. Lembra-se de Sara. A Bíblia diz que
quando começou a haver a disputa entre Agar e Sara por ser Sara estéril, Sara não podia ter filhos. Então a Bíblia diz que Agar começou a zombar de Sara depois que ela ficou grávida de Abraão. Porém Deus havia feito uma promessa para Sara e para Abraão. Deus não fez promessas para Agar. Deus fez promessas para quem? Para Sara. Houve a briga, houve a discussão. Abraão expulsa Agar de casa. Agar sai brigada. Agar sai intrigada com Sara, sua senhora. No caminho, no deserto, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Agar, lá no meio do deserto. Ele disse para Agar: Agar, volta-te, reconcilia-te com Sara. Você está grávida, mas quem tem a promessa é Sara. Você tem a gravidez, mas a promessa está com Sara. É o que o Senhor está dizendo para nós esta noite. Não te preocupa com os outros. Eles podem ter tudo, mas nós temos a promessa. Eles podem estar prosperando, mas nós temos a promessa. O ímpio pode estar crescendo, o pecador pode estar avançando, mas Deus fez a promessa para mim. Deus entregou a promessa para mim. Deixa prosperar, deixa gritar, deixa zombar. Eu tenho uma promessa. Diga aí para quem está ao seu lado: você tem a promessa. Você tem a promessa. A Bíblia diz que as batalhas da vida, os desertos da vida, eles vêm para nos fortalecer, não para nos matar. Deserto não mata quem tem promessa, mas sim fortalece até chegar ao cumprimento dela. Lucas capítulo 1, versículo 80, a Bíblia diz o seguinte: e João Batista se fortalecia nos desertos da terra. Se você está entrando no deserto, é porque Deus está te fortalecendo. É porque Deus está fazendo você criar força, coragem e graça. E depois que você atravessar o deserto, lá do outro lado ninguém poderá te segurar. Depois que você passar o caminho do deserto, lá do outro lado ninguém poderá te deter. Deserto é terrível. A última viagem que eu fiz à África, eu entrei dentro do deserto do Saara. Eu nunca tinha entrado dentro do deserto. 500 quilômetros dentro do deserto, só areia, temperatura de 60 graus, um calor insuportável. E eu fiquei olhando, e os nômades do deserto me disseram: pastor, se alguém conseguir atravessar o deserto, ele vai a qualquer lugar do mundo. Eu peguei esta palavra para mim, eu disse: Deus, me ajuda. Se eu entrar em algum deserto, eu quero atravessar até o outro lado, porque aí depois ninguém vai segurar. Aleluia. Diga aí para quem está ao seu lado: o deserto não te mata, ele te fortalece. Aleluia. Lembre-se que o poder não está na promessa. Diga comigo: o poder não está na promessa, mas o poder está em quem prometeu. Deus é quem tem o poder. Deus é quem tem o domínio. Deus é quem tem o controle. Deus é quem vai realizar tudo para a glória do seu nome. Agora a pergunta vem: como lidar com as dores? Como lidar com os traumas? Como lidar com os sofrimentos? Até que a promessa se cumpra, até que Deus realize a sua obra na nossa vida. Nós temos aqui uma história. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, a Bíblia diz que ele teve que fugir, e ele não pôde mais ficar em Israel. Eu trouxe algumas revelações de Deus aqui. Talvez vai ser para um ou para dois, mas se esse um ou esse dois ficar, eu já estou satisfeito. Davi teve que fugir. Davi
Davi não conseguiu ficar em Israel. E a Bíblia diz que ele teve que fugir, sabe para onde? Davi teve que se esconder e ir morar com os filisteus, com os inimigos de Israel. Davi foi morar com eles e pedir abrigo ao rei dos filisteus, que o recebeu. Ele e mais 600 homens de guerra. Imagina, irmão, hoje você está lutando contra o inimigo X. Você batalha contra ele, você vence ele. O tempo passa. Daqui a pouco, um dia, você vai ter que ir lá no inimigo X pedir pouso para ele. Você vai ter que ir lá pedir comida para ele. É teu inimigo, mas você vai ter que ir lá. Deus é Deus e tem o controle da situação. E Deus chama Nabucodonosor de meu servo e usa quem ele quiser para que os propósitos dele sejam cumpridos na nossa vida. O Davi, irmão, foi para esta cidade chamada Ziclag habitar com os filisteus. Um dia, o exército dos filisteus teve que fazer guerra contra Israel, contra o povo de Davi. E Davi, por uma questão de reconhecimento, por uma questão de bom senso, foi até o rei dos filisteus e disse: olha, você está indo guerrear contra Israel, eu vou junto com você e vou te ajudar nesta guerra, vou te ajudar nesta peleja. E o rei dos filisteus aceitou a proposta. E Davi saiu para ir à guerra. Os conselheiros do rei dos filisteus disseram: olha, Davi não é um homem de confiança para ir conosco à guerra. Ele vai lutar contra o seu próprio povo. Ele vai lutar contra a sua própria nação. Ele vai lutar contra o seu próprio rei. Vai que lá no meio da batalha o sangue patriota dele fale mais alto e ele se vire contra a gente lá no meio da guerra. Vai ser um prejuízo muito grande. Diz a Bíblia então que o rei chamou Davi e disse: olha, Davi, quero te agradecer pela tua boa vontade, quero te agradecer por você estar disponível a guerrear, mas você não vai conosco à guerra, você não irá conosco à batalha. Volta para casa, volta para Ziclag e fica lá com os teus homens, porque esta guerra, deixa com a gente, Davi, deixa com nós esta guerra. Davi disse: mas eu quero ir, eu quero batalhar. O rei disse: não vamos fazer assim, volta para casa. Irmãos, ali estava um livramento do Senhor para Davi. Ali estava a mão de Deus livrando Davi de algo. Porque se Davi vai para esta guerra, foi nesta guerra que Saul foi morto, foi nesta guerra que o rei Saul foi morto. Isso mancharia o nome e a história de Davi para sempre, dizendo: Davi matou Saul, Davi estava na guerra que Saul foi morto, Davi fez guerra para matar Saul. E Deus não queria manchar o nome e a história de Davi. Deus preservou a Davi, Deus preservou o seu ungido, mesmo ele querendo ir para a guerra, Deus não permitiu. Deixa eu dizer algo para alguém aqui esta tarde: tem lugares que você quer ir e Deus não vai deixar você ir, porque Deus está preservando o teu nome e a tua história. Deus conhece lá na frente. Se você for, vai dar problema. Então, se Deus disse para não ir, não vá, fica quietinho aí, porque Deus preservando o teu nome e a tua história. Eu vou repetir, irmãos: Deus está preservando o teu nome e a tua história. Não vá. Mas a proposta é boa, mas eu vou para ajudar. Se Deus disse não vá, fica no lugar. Agora, a Bíblia diz que ele não foi, Saul foi morto. Quando ele está voltando, aleluia, ele volta para a cidade e ele encontra a cidade que ele morava com os filisteus totalmente destruída, totalmente queimada a fogo. Não tinha nada ali,
Na verdade, irmãos, não tinha nenhum morto, mas também não tinha nenhum vivo, porque não ficou ninguém. Os amalequitas tinham atacado a cidade de Ziglag, tinham botado fogo nela, tinham roubado tudo e junto levaram as mulheres de Davi, os filhos de Davi, os filhos e as mulheres dos soldados de Davi. Quando eles chegaram e viram aquela desgraça, viram aquela cidade queimada, a Bíblia diz que eles começaram a chorar, e que eles começaram a sentir dores, e começaram a sentir angústias. Há uma tradução da Bíblia que diz que eles choraram até desmaiar. Choraram até desmaiar, porque a dor da perca era muito grande. Perderam as mulheres, perderam os filhos, perderam tudo. A cidade foi queimada por inteiro. Choraram até desmaiar. Há momentos que as nossas forças não aguentam. Há momentos que as nossas forças se desmaiam. Há momentos que as nossas forças parecem que acabaram. Aí diz a Bíblia que nesta hora Davi também chorou, porque Davi também perdeu as mulheres e os seus filhos. Mas diz a Bíblia que nesta hora Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Eu queria que você nesta tarde confiasse e soubesse que a tua força vem do Senhor. Então eu queria abordar rapidamente aqui, irmãos, algumas lições que nós temos nesta passagem bíblica, e eu já vou encerrar. Como fazer para nós podermos entender e vencer essas situações? Primeiro, você vai ter que aprender a lidar com a dor e o trauma. Você vai ter que aprender a lidar com as horas difíceis que a vida lhe apresenta. Não dá para ignorar que dói. Não dá para ignorar que faz mal. Não dá para fingir que está doendo. Não dá para camuflar. Não dá para esconder, para maquiar. O sofrimento está ali. O sofrimento existe. E não existe super-homem e não existe super-mulher. Todos passam por dores e sofrimentos. E mesmo que você queira maquiar, e mesmo que você queira camuflar, e mesmo que você queira esconder, Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Deus viu tudo. Deus enxerga tudo. E não adianta você querer negar. Mesmo Jesus não negou o sofrimento. Aleluia! Mesmo Jesus não negou problemas. Quando ele estava sendo tentado no deserto, a Bíblia diz que o diabo se apresentou para ele e disse assim para ele: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Jesus não negou a fome. Jesus não negou a fome. Jesus realmente tinha fome. Jesus não nega a fome, mas nega a sugestão do diabo. Ele não diz eu não estou com fome. Ele não diz não tem fome. Ele simplesmente diz nem só de pão vive o homem. Eu não estou dizendo que eu não passo fome, mas a tua sugestão para resolver eu não aceito, porque eu não aceito proposta vindo do outro lado. Deixa eu dizer uma verdade para você aqui esta tarde. Deixa eu dizer algo para você guardar isso no seu coração. Uma verdade mesmo vinda do diabo, não aceite, mesmo sendo verdade. Eu vou repetir. Uma verdade vinda do diabo, não aceite, mesmo sendo verdade. Porque por trás dessa verdade ele tem um laço. Por trás desta verdade ele vai usar uma artimanha para derrubar você. Mas o Senhor está dizendo que ele corta o laço. Ele corta o laço. Aí quando você tenta fugir, quando você tenta maquiar, quando você tenta dizer que não há dor, que não há sofrimento, aí vai para droga, aí vai para maconha, aí vai para cachaça, aí vai para o cigarro, para tentar maquiar a dor, para tentar apagar o sofrimento, aí vai para a noitada, vai para isso, vai para aquilo. Quando o efeito passa, lá está a dor de novo.
Lá está o problema de novo. Lá está o trauma de novo, porque não foi curado e não foi sarado. Você vai continuar lutando, você vai continuar batalhando. Aí vale a frase de um humorista brasileiro dizendo: quando eu quero fugir de mim mesmo, eu não consigo, porque quando eu chego lá, lá eu estou. Não tem como você fugir de você mesmo. A única solução que você vai encontrar é buscar refúgio em Deus e dizer: Deus, está doendo e eu não estou suportando. Eu estou sentindo o Senhor aqui. Deixa eu dar uma boa notícia para você: Jesus está aqui. Eu vou repetir: Jesus está aqui. Há duas formas de você enfrentar dores e traumas. Primeiro, se refugiar em Deus e na igreja. Não há outra saída, não há outro escape. Primeiro, te renda a Deus, te entregue a Deus, grite a Deus e diga: Deus, eu confesso, está doendo, está fazendo mal, eu não estou aguentando. Abre o teu coração, não queira ser super-homem, não queira ser super-mulher, não tente esconder, rasga o coração, porque Ele já está sabendo de tudo. Ele quer apenas que você fale para Ele. Deus está vendo tudo, Ele está só esperando você se entregar para Ele. Mergulhe na presença de Deus, se entregue a Ele e corra para a igreja, porque a igreja é lugar de cura. Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, que tem a missão e o papel de curar as feridas daqueles que estão machucados. Porque quando a igreja não usa mais, ou seja, não cumpre o seu papel de curar feridas, mas quer ser soldado cutucando feridas, ela deixa de exercer o seu papel. Igreja não é soldado com espada cutucando. Igreja é lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas para sarar o que está ferido, para curar o que está machucado. Este é o papel da igreja. Sarar as feridas. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. E não adianta você dizer: ah, está doendo demais, eu não vou na igreja. Está doendo demais, eu não quero mais saber de igreja. Você vai piorar cada vez mais. A única saída é correr para os braços de Deus e para a casa do Pai. Aleluia. Então você vai ter que aprender a lidar com a dor. Segundo, você vai ter que aprender a lidar com o povo e com as pessoas. Você vai ter que aprender a lidar com o povo e com as pessoas. Porque quando você está com dores, sofrimentos e traumas, alguém está sabendo, alguém já sabe, alguém já notou, alguém já observou, e você vai ter que saber administrar estes momentos até que Deus venha ao teu socorro. Davi está ali com seus homens. A Bíblia diz que eles choraram tanto até desmaiar, pegaram pedras e quiseram apedrejar Davi. A dor deles era muito grande, a dor era forte, a dor era tremenda, mas Davi também estava sentindo dores, porque Davi também perdeu as mulheres e os filhos. Não foi só eles que perderam as mulheres e os filhos. Quantas vezes as pessoas acham que outros não sentem dor? Quantas vezes as pessoas acham que pregador não sente dor? Quantas vezes as pessoas acham que pastor não sente dor? Tem gente que acha que pastor e pregador é angelical, é pessoa de outro mundo, de outro planeta, que não tem dor e não tem problema. Todo mundo sofre dor, todo mundo tem problema. Buscamos em Deus a solução, buscamos no Senhor a graça para vencer. Tem gente que acha que quando ele está lutando, só ele no mundo luta. Tem gente que acha que quando está enfermo, só ele é enfermo no mundo, ninguém mais está enfermo, só ele. Tem gente que acha que quando está com trauma, só ele tem trauma na vida.
Existem milhões e milhões e milhões de pessoas sofrendo, às vezes até pior do que você. Eu quero te convidar a levantar a cabeça e continuar caminhando, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. A Bíblia diz que Davi encontrou ânimo no Senhor. Terceiro, e eu encerro. Você tem que aprender a lidar com aquilo que parece estar perdido. Você tem que aprender a lidar com aquilo que parece estar perdido. Você olha e diz: não tem mais saída, não há solução. Deus vai lá e usa aquela situação para te dar a vitória. Diz o texto que quando eles estão na cidade, de repente alguém veio e disse para Davi: Davi, encontramos um homem. Encontraram um pobre moribundo na beira do caminho, jogado, doente, fraco e com fome. Davi foi conversar com ele e disse: quem é você? Ele disse: eu sou um pobre coitado, venho do acampamento dos amalequitas. Nós invadimos a cidade de Ziclag, queimamos ela, roubamos tudo que tinha lá. Eu vim na estrada e fiquei doente, e o rei dos amalequitas me jogou fora, me jogou na beira do caminho. Eu estou aqui morrendo de fome e com doença. Eles não me querem mais lá. A Bíblia diz que naquele momento Davi olhou para aquele homem que estava à beira do caminho para morrer, que estava à beira do caminho jogado, que ninguém queria mais saber dele. Davi olhou para ele e disse: me diga uma coisa, você poderia me levar até o acampamento dos amalequitas? Davi poderia ter saltado nele e matado ele. É um inimigo, foi essa gente que atacou a cidade e roubou tudo. Davi não fez isso, ele foi estrategista, ele foi sábio. Ele disse: você consegue levar a gente até os amalequitas? Ele disse: olha, se você me der pão e água e prometer que não me mata, eu te levo até o acampamento dos amalequitas. Ali Davi encontrou solução para o seu problema, em quem estava jogado e perdido sem esperança. É assim que Deus faz muitas vezes. Não despreze ninguém, porque aquele que está jogado lá, que ninguém quer saber dele, pode estar ali a solução de um grande problema. Eu vou repetir: alguém que está jogado lá, que ninguém quer mais saber, dizendo está doente, não adianta ficar com ele, joga lá para morrer. Pois é esse aí que Deus está trazendo para uma grande solução, para ser um instrumento. Fique de pé agora para nós orarmos ao Senhor. Deus prometeu. Você vai ter que saber que foi Deus quem prometeu. Você vai ter que lidar com as dores e os traumas até que esta promessa se cumpra, porque é um processo, é um tempo. No capítulo 30, versículo 1, Deus apenas faz a promessa para Davi. Deus diz: Davi, é o seguinte, aleluia, você perdeu esposa, você perdeu filhos, todo mundo perdeu lá o que tinha em Ziclag. Aí Davi disse: Senhor, e agora o que eu faço? Vou atrás ou não vou? O Senhor disse: vai, eu vou te dar tudo de volta, e ainda vou dar os despojos do povo. Mas daqui do versículo 1 até o versículo 17, o versículo 19, tem um tempo. Tem lutas e tem batalhas neste inteirinho. Nós estamos sabendo o fim da história, mas Davi não sabia. Davi só tem o versículo 8, Davi só tem o versículo 9. Ele não está no versículo 19 ainda, já com tudo na mão. Vai ter um processo neste período ainda. E é neste processo que eu e você temos que ficar firmes. Deus fez a promessa hoje. Daqui até cumprir ela vai ter lutas, vai ter batalhas, vai ter dificuldades, mas fica firme, porque vai chegar o versículo 19. Vai chegar um momento em que Deus vai entregar tudo de volta. Deus vai dar tudo o que Ele prometeu e ainda vai dar mais ainda para você glorificar o nome dEle. Não pare nesse inteirinho de tempo, não pare, fica firme, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu queria orar por você esta tarde. Alguém sofrendo dores, traumas, momentos de angústia, dizendo: eu não consigo, eu não vou chegar lá. Você vai conseguir e você vai chegar. Eu vou repetir: você vai conseguir, você vai chegar. Onde está você? Eu quero orar por você agora.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes você esquece da promessa. A luta é tão grande, a batalha é tão grande, que você esquece daquilo que Deus te prometeu. Parece que não vai dar para chegar. Parece que não vai dar para ir onde Deus quer que você vá. E você diz, ó, eu até esqueci o que foi que Deus prometeu. Até eu esqueci o que foi que Deus fez. Mas Ele te trouxe aqui hoje para dizer que o versículo 19 está chegando. Aleluia. Davi vai voltar para casa com tudo. Glória a Deus. Davi vai recuperar tudo. Davi vai trazer tudo outra vez para dentro de casa. A família vai voltar. A casa vai voltar. Os filhos vão voltar. Aleluia. Você não vai perder, não. Você não vai perder, não. E deixa eu dizer mais, Deus está te preservando. Glória a Deus. Deus está te preservando. Deus está preservando a tua casa. Deus está te escondendo nele. Alguns caminhos que você quis seguir, mas não conseguiu, Deus não deixou, porque Ele te preserva. Tua história seria manchada, teu nome seria manchado. Deus disse, eu tenho algo melhor para você. Comece a orar a Deus agora. Eu estou sentindo Jesus caminhar aqui entre nós. E deixa eu dizer uma frase aqui esta tarde: a tua promessa é maior do que a tua dor. A tua promessa é maior do que a tua dor. A tua promessa é maior do que teu trauma, do que teu sofrimento. Arã não vai te parar. Você saiu não para ficar aqui parado. Não, não é aqui o lugar de parar. É a Canaã celestial. Não é aqui que você vai ser enterrado. Não! Você vai até Canaã. Comece a orar a Deus. Todos que aqui estão, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Seja renovado esta tarde. As tuas forças são renovadas em Deus. 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eles vieram aqui, Jesus, porque eles precisam de um renovo. Eles vieram aqui porque eles precisam de uma palavra. Eles vieram aqui porque eles precisam de um socorro. Ó Deus, talvez a cidade foi queimada, talvez a família foi roubada, talvez, Senhor, a vida foi destruída, mas o Senhor é aquele que devolve tudo outra vez. Lázaro vai voltar para casa. A casa não vai ter mais cheiro de morte. Lázaro volta para casa. A alegria volta para casa. O gozo volta, a esperança volta. A promessa continua de pé. Deus está dizendo, aguenta firme aí, porque já está chegando o final. Já está chegando o outro lado. E é logo ali que eu te dou a vitória. E o nome dele é glorificado. Receba agora a graça de Deus. Receba agora a graça de Deus. Receba agora a graça de Deus. Receba agora